Olá, meus alunos, minhas alunas, estamos começando mais uma aula de Direito Empresarial. Olha, estamos chegando realmente ao fim do nosso curso aí. E como você se lembra, na última vez, na última aula de ontem, nós falávamos aqui no finalzinho, né, do endosso e do aval, endosso e aval, nós fizemos essa aula, e já prometíamos falar do cheque, né? Você se lembra que a gente falou que na próxima aula seria o cheque. Então, vamos conversar sobre o cheque um pouquinho, porque, olha, eu tenho um modelo de cheque aqui, ó. Vou deixar ele aqui embaixo um pouquinho, porque você vai entender todas as características do título de crédito e você vai perceber uma coisa. Esse cheque, esse documento, era quase um dinheiro, tá? Eu vou te mostrar aqui. Ele ainda existe. A lei não foi revogada e a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, veja. Sem dúvida, o título de crédito mais conhecido, e olha que agora ele vai começar a ser desconhecido, e utilizado no país é o cheque. E realmente, pessoal, vou dar um negrito nele aqui, ó, o cheque, ele tinha uma natureza assim fantástica, de dinheiro. Você saía com o cheque pagava a dívida, você pagava para uma pessoa, a pessoa pagava para outra, e o cheque às vezes ficava várias vezes rolando, principalmente depois daquela decisão do presidente Collor, que eu falei na última aula, de não existir mais título ao portador. Por quê? Porque quando era o portador, né, o cheque vagueava para lá muito, e quem tivesse com o cheque recebia na boca do caixa. Era isso que o presidente queria inibir. Falou, não, vamos botar o nome. Aí a pessoa, para passar esse cheque para frente, vai ter que endossar. Lembra do endosso? Pois é, nós estudamos aí, né? Endosso e aval. Aí o que acontecia? A pessoa tinha que escrever atrás do cheque. E com isso ia acabando o verso do cheque. Por isso que eu falei também do prolongamento, né? Que era um papel que se colocava para prolongar o cheque. Pois bem, olha só, o cheque tem natureza jurídica de ordem de pagamento à vista. Como é que é isso? Como é que funciona uma ordem de pagamento? Quer dizer, eu te dou uma ordem para você pagar alguém? Como é que você obedece minha ordem, né? É que é o seguinte, na verdade o sistema bancário, ele funciona como uma instituição, quer dizer, é uma instituição na verdade, é o sistema bancário, que funciona assim. Eu deposito o dinheiro no banco. Portanto, o dinheiro está no banco, mas o dinheiro é meu. Quem tem o poder sobre aquele dinheiro sou eu. Olha que legal, né? O dinheiro está no banco, mas eu sou o dono. Ele é só um guardador, né? Ele é só um depositário. Ele está lá com o dinheiro, mas eu sou o dono. Então, no contrato que eu faço com o banco, existe um contrato, tá? Neste contrato, está ali intrínseco quer dizer dentro, uma cláusula de ordem, ou seja, quando eu te der uma ordem, você, por favor, cumpra. Então, quando eu dou uma ordem de pague para fulano, aí o banco é obrigado a pagar. Por isso que está aqui, ó, ordem de pagamento. E detalhe, pessoal, aparece a palavra à vista ali. Vamos ver essa nota de rodapé número 150. O cheque é uma ordem de pagamento escrita pela qual uma pessoa que tenha fundos, daqui a pouco a gente fala sobre isso, disponíveis em conta corrente bancária, dá ordem. Olha o poder. Dá ordem ao banco mantenedor dessa conta corrente para que faça o pagamento de determinada quantia em dinheiro à vista ao emitente da ordem ou a um terceiro. Isso quem está falando não é o professor Jovi, mas sim o professor Sebastião José Roque, no livro dele, Títulos de Crédito. Pessoal, olha que coisa interessante que a gente precisa entender aqui. Primeiro, o cheque. O cheque é um documento. Esse documento tem um poder de ordem. Ordem de quê? De pagamento. E ela é escrita. Isso é um dos requisitos do cheque. Não pode ser verbal, assim, tipo, paga. Não, não pode. Tem que ser escrita. Pela qual, ou seja, através dela, né, dessa ordem, uma pessoa, eu, que sou o dono do dinheiro,
que tenha fundos. Ah, pessoal, o que são fundos? Dinheiro. Fundos são dinheiros que estão depositados em alguma conta, em algum banco. Dinheiro, fundos financeiros, que tenha fundos disponíveis. O que significa isso? Se a justiça for lá e bloquear os meus bens, bloquear o fundo é meu, mas está bloqueado, a justiça não pode, a justiça proibiu o uso. Então esse dinheiro não está mais disponível, percebe? Então tem que estar disponível em uma conta corrente. O que é conta corrente? Conta corrente significa deposito, saco, aumenta, debita, acredita e no fim tem sempre um saldo ali. Esse saldo nunca pode ser negativo. Se chegar a ser negativo, o banco começa a cobrar taxa de juros pelo uso do dinheiro indevido, ou seja, eu usei mais dinheiro do que o que eu tinha. Às vezes o banco não deixa que isso aconteça. Por quê? Ele vai controlando sua conta. Você tinha lá 10 mil reais, começa a pagar um cheque, 2 cheques, daqui a pouco acabou o dinheiro. Então, o próximo cheque que aparecer aqui, o banco fala, não vou pagar porque essa pessoa não tem mais fundo. Beleza? Ah, mas por que então as contas ficam com saldo devedor? O pessoal fala que fica com saldo devedor. É porque é o seguinte, às vezes está zero a conta. O banco foi pagando, pagou tudo. Aí, gerou ontem à noite uma taxa do contrato bancário de manutenção da conta. O banco vai lá e debita nessa conta. Quando ele debita, a conta fica o quê? Devedora. Não tinha dinheiro e entrou um débito, então ela fica negativa. Outro jeito de ficar negativo também é quando a pessoa tem um contrato de cheque especial, é um limite de crédito na conta. Do tipo assim, ó, você pode gastar até mais do que você tem, até, por exemplo, 10 mil reais, R$1.000, R$500, sei lá quanto. Depende do negócio que o banco pode fazer com essa pessoa. É aquela história do crédito. O banco dá 500, 1.000, 2.000, ou 5.000, ou 10.000, 1 milhão de crédito, dependendo do interesse que ele tem nessa pessoa. Aí, o que acontece? A pessoa vai gastando dinheiro. Quando zerar, ela começa a entrar nesse limite de crédito que ela tem. Então a conta fica devedora, mas não tem problema, porque ela está autorizada a ficar devedora. Só que sobre esse valor devedor, durante o tempo que ficar devedor, o banco tem direito de cobrar juros, correção monetária, se for o caso, e multa se não pagar no prazo que está previsto no contrato. Então, é por isso que muita gente entra em desespero financeiro, tá certo? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Conta corrente significa o seguinte, tem que ter dinheiro lá. Se zerar, é melhor não usar. Bom, que faça o pagamento de determinada quantia em dinheiro à vista. Aqui é importante, ó. Então é uma ordem de pagamento que quando a pessoa chegar lá no banco e dizer assim, ó, quero vir sacar esse dinheiro aqui, o banco não pode falar assim, tá bom, então volta amanhã que amanhã eu te pago. Não, tem que pagar na hora. E se não tiver dinheiro? Aí o banco não é obrigado. Porque ó, a ordem de pagamento, você vê que lá no comecinho já diz isso, ó, dada por uma pessoa que tenha fundos. Se não tiver fundos, o banco não está obrigado. E isto faz parte do contrato de depósito. Quando eu faço um contrato de depósito com o banco, significa se eu depositar, ele fica obrigado a pagar. Se eu não depositar, ele não é obrigado a pagar. Tudo bem? Então, para pagamento à vista, é ao emitente ou a um terceiro. Por que ao um emitente? Significa o seguinte, o dinheiro está lá, certo? No banco. Depositei lá em Mauá da Serra, em Curitiba, eu depositei na minha própria conta. Ou então depositei aqui em Maringá, fui na minha agência, o gerente me conhece, depositei. Aí eu viajo, vou a Curitiba. Quando eu chego lá, eu entro no banco e eu sou o dono do dinheiro, mas a pessoa de lá não me conhece. Então eu posso fazer um cheque para mim mesmo. Vou no caixa, me paga aqui esse dinheiro, R$1.000. Aí o rapaz do caixa, ou a moça do caixa vai dizer assim para mim, você tem um documento aí para eu te identificar? Eu falo, pois não. Aí dou um documento, ele olha, vê a imagem, vê se é, né?
e diz, ah, é você mesmo. Vai lá e autoriza o pagamento do cheque, tá? Aí, pessoal, olha só que coisa interessante aqui. Então, você paga ao emitente ou a um terceiro. Ao invés de emitir o cheque para mim, eu mando pagar para uma outra pessoa, não é? Muito bem, como é que o banco sabe que sou eu na hora que a pessoa chega lá para receber? Muito bem, olha só, se eu for receber do meu banco, né, numa outra agência, por exemplo, sou aqui de Maringá e vou receber em Curitiba, é mais fácil o banco identificar, porque eu estou lá com o meu documento, ele olha RG, CPF, vê minha imagem, né, carteira de motorista, fotografia, etc e tal, vê a assinatura do documento, confere com a do cheque, é mais fácil ele pagar. Agora, e se for um terceiro? Então, o terceiro, ele está com o dinheiro, né? Com o cheque, aliás, não com o dinheiro, ele está com o cheque, tem direito a receber em dinheiro, mas ele vai lá em Curitiba, e eu não tenho conta em Curitiba, eu tenho conta em Maringá. O que acontece? A pessoa do caixa vai falar assim, ó, não posso te pagar esse cheque, porque eu não tenho a assinatura da pessoa que emitiu aqui na minha agência. Você tem que ir lá em Maringá receber esse dinheiro. Aí a pessoa fala, ah, mas poxa vida, tem que ir lá em Maringá, vai custar muito caro para ir lá, tem que pegar avião, ou carro, ou ônibus. Aí ele fala assim, não, então faz o seguinte, deposita na sua conta. Aí a pessoa vai e deposita esse cheque na conta bancária dela. Quando deposita na conta bancária dela, o que acontece? Depositou, então ela passou a confiar aquele dinheiro para o banco dela. Que aí pode ser outro banco, não precisa ser exatamente o banco. Vamos supor, o Banco do Brasil é o meu. Pode depositar no Bradesco, Itaú, não importa. Só que aí é o seguinte, aquele banco, através de um sistema chamado sistema de compensação, eles vão trocar valores de noite, né? Na hora que virar a noite ali, eles trocam valor, os bancos. E aí aquele cheque que foi entregue lá em Curitiba vem para minha conta aqui em Maringá. O gerente da minha conta aqui confere, vê se bate a assinatura, para ver se o cheque não foi roubado. Vai lá na ficha minha, né, que agora é tudo eletrônico, confere a assinatura, vê se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, ele diz, olha, legal, confirma o pagamento, dá baixa da minha conta e aí dá uma resposta para aquele banco lá de Curitiba dizendo, ó, o dinheiro está na conta. Aí ele torna verdadeiro aquele dinheiro lá e a pessoa de lá começa a usar o dinheiro. Isso demora um pouquinho, tá, gente? Nunca é no mesmo dia. Então, quando você recebe um cheque, suponhamos que você recebeu um cheque na quinta-feira, você não vai usar esse dinheiro na quinta-feira, só vai usar na terça-feira. Por quê? Porque você recebeu na quinta, você deposita na sexta, vai cair na segunda-feira no meu banco, de noite, na segunda-feira o meu banco libera, e na terça está lá, liberado para você usar. Então, é mais ou menos assim que funciona o cheque, tá certo? Mas, de qualquer forma, o que importa dizer é que é um documento de pagamento à vista, uma ordem de pagamento à vista. Aí, pessoal, ele tem uma característica parecida com a letra de câmbio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a letra de câmbio. Mas só vamos adiantar uma coisa aqui. Tem muita gente que fala assim, mas o cheque é à vista, então não existe aquele cheque pré-datado? Muita gente já ouviu falar em cheque pré-datado. Você vai na loja e fala assim, aceitamos cheques pré-datados. O que significa isso? O valor da compra é R$1.000, você não tem dinheiro para pagar tudo isso de uma vez. O cara fala assim, olha, você pode me dar 3 cheques, um à vista de 400 e 2 de 300 lá para frente. Aí você faz isso. Olha, era uma facilidade tremenda de cheque pré-datado. Significa o seguinte, entregou na loja, recebe a mercadoria e vai embora. Valia R$1.000 a mercadoria, você pagou 400. Ficou devendo 600 com 2 cheques de 300. Aí a loja se obriga a depositar daqui 30 dias esse primeiro cheque de 300 e daqui 60 dias o segundo cheque de 300. E se ela depositar antes, o que acontece com o seu banco? Se o seu banco tiver dinheiro, ele paga. Poxa, mas não era pré-datado? Mas para o banco o cheque é à vista. Está escrito aqui, ó, Sebastião José Roque já nos ensinou aqui em cima. É uma ordem de pagamento à vista. A lei do cheque também fala isso, ó. Artigo 151, vamos ver? Tá lá, ó, na nota de rodapé, número 151 aí. O cheque é emitido contra um banco ou instituição financeira
que lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque. É emitido para uma instituição financeira, mas o cheque é à vista. Agora, veja, se uma loja recebeu o cheque, né, é à vista, mas ela recebeu o cheque, ela é obrigada a segurar o pagamento? Ó, vamos ver essa nota de rodapé aqui, ó. O cheque é uma ordem de pagamento escrita. A gente já viu isso? Já, né? Aí, ó, por uma pessoa, para o pagamento da quantia em dinheiro à vista, tá certo? Portanto, é à vista o cheque. Agora, quando a loja recebe pré-datado ou pós-datado, né? Tem uma negociação sobre isso aí, muita gente discute se é pré-datado ou pré-datado. A loja é obrigada a segurar o cheque ou não? Se for pela lei do cheque, esta daqui, ó, que deve ser emitido contra um banco, está escrito nessa nota do rodapé, ó, tem que ser escrito contra uma instituição financeira, não pode ser contra outra, senão ele não vale. Se for lá no banco, o banco paga, mas a loja é obrigada a esperar, aí a lei não é a lei do cheque. A lei que vale é outra, é a lei de Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Quando você entrega o cheque pré-datado para uma loja, você está criando um contrato, não de cheque, mas um contrato de espera para sacar o cheque. Esse contrato é um contrato de financiamento. Você vai me financiar R$600, sendo que 300 eu já vou deixar um cheque aqui, você daqui 30 dias vai lá e saca, e os outros 300 você saca daqui mais 60 dias. A loja concordou com isso. Portanto, se a loja concordou com isso, ela é obrigada a esperar. Mas não por causa da lei do cheque, mas por causa de um contrato. Aí o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Percebeu? Muito bem. Agora, o que é certo falar? Cheque pré-datado ou pós-datado? Ó, tem uma nota de rodapé aqui, ó. Muito se discute se a locução correta é pré-datado ou pós-datado. Porém, isso não quer dizer nada, gente. Tanto faz pré-datado ou pós-datado, seria apenas uma questão doutrinária. Porque, na verdade, o que importa é que deu o cheque, a loja pode sacar. Se ela assumir um compromisso de esperar, ela tem que cumprir esse contrato. Não por causa da lei do cheque, mas por causa da lei civil ou do Código de Defesa do Consumidor. Vamos então ver aqui as características do cheque. Ó, eu falei para vocês. Aí você vai dizer, professor, não tem na minha apostila. É porque eu introduzi agora, tá? Eu prometi a vocês e fui buscar esse cheque aqui. Então, olha, pessoal, como é que funciona o cheque? Primeiro, aqui tem algumas características, ó. Compensação 018, significa aquele sistema de compensação que eu falei para vocês. Os bancos trocam cheque entre um e outro de noite, e aquele que tem mais cheque, né, mais valor para receber do outro, ele tem que receber em dinheiro, não pode dar outro cheque. O banco paga em dinheiro, acredita na conta. Então, isso aí. E cada banco tem um número. O Banco do Brasil, por exemplo, é 001. Depois, cada agência que o banco abrir, ele também tem um número. Então, a agência desse cheque aqui é 4768, aqui de Maringá. Aí tem um dígito verificador, ó, DV. Esse dígito é da agência. 4768. Isso é uma combinação algorítmica que é feita com o número da agência e gera esse código aí, tá? Aí tem um C1 aqui, que é um código interno do banco lá. Depois tem o número da conta, tá? Então eu rabisquei aqui para não ficar publicando conta de terceiro, porque esse cheque não é meu, tá? Depois, ó, aqui tinha um C1, agora tem um C2, ó. O que é esse C2? Aqui a conta está com dígito, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um dígito 5. Ó. Então, tem um número e depois esse número com um algoritmo também, né? Aí gera esse dígito verificador, pessoal. Olha, acontece o seguinte, ó. Depois você vê esse C2 aí, você está vendo C2? C2. Esse é um código que aparece aí do cheque, tá certo? Aqui já tinha um C1 e agora tem um C2 aqui. Depois tem a série, ó, a série de emissão, o banco controla isso, e aqui o número do cheque, tá? E depois, ó, um C3. Então, veja, tem um C1, código 1, C2, código 2, C3, código 3. Tem vários códigos que o banco vai controlar aí.
Aí aparece aqui, ó, o lugar para se colocar o valor, ó, o valor do cheque. Nesse caso aqui, 1.155.554. Aí, está escrito agora, veja, lembra-se daquela literalidade? Aqui vai valer o que está escrito. Então, aquilo lá é o valor numérico. Agora vem a expressão, ó. Pague-se por este cheque, pague-se ou pague por este cheque a quantia de. Aí aqui tem que colocar o valor, ó. 1.555.554 reais. Então, esse valor está escrito aqui. Se tiver uma divergência entre este valor e o que está escrito, vai valer o que está escrito. Então, quando você errar, cuidado, porque se você colocar um valor maior aqui no escrito, o banco vai pagar o que está escrito, tá? Por quê? Por causa da literalidade, vale o que está escrito. Aqui é apenas um sinal, ó, um sinal, tá? E aqui é o que está escrito. Depois, pessoal, é comum as pessoas fazerem isso aqui, ó, colocam um monte de X aqui, ó, para não ver a adulteração do cheque. De repente, alguém mal intencionado pode colocar uma expressão maior ali, ó, acrescido de outros valores, sabe como que é, né? Aí a gente é melhor evitar. Para facilitar, ó, o banco, para não ter que fazer e 54 centavos, aí coloca ali, e centavos acima. Você vê que os centavos vão perdendo valores, né? Ou melhor, vão perdendo importâncias. Mas tá ali, e centavos acima. Pagues por esse cheque a quantia de 1.000.000 centavos acima a Jovi Barbosa. Então, este aqui agora é o beneficiário do cheque, ó. Beneficiário, né? Beneficiário. Este cara aqui é o único que pode endossar o cheque. A pessoa que emitiu não pode endossar. Quem pode endossar é o Jovi Barbosa, porque agora este cara aqui é o beneficiário do cheque. E aí, depois do nome da pessoa, não precisa colocar mais nada aqui, mas tem gente que coloca um monte de X aqui. Só quero que vocês observem o seguinte, da mesma forma que eu coloquei uma bolinha aqui, ó, né? Um balão, pague-se por esse cheque a quantia de, agora tá aqui, ó, ou a sua ordem, lembra da ordem? É aqui, ó, ou a sua ordem. Esta expressão aqui é que me permite endossar o cheque. Depois eu tenho aqui Maringá, 23 de maio de 2020, foi o dia que eu gravei a aula, tá certo? Aqui tem a assinatura da pessoa que emitiu, aqui está o nome dela, mas eu escureci para você não saber quem é, e o CPF, isso é normal, CPF e o RG da pessoa. E embaixo, o banco coloca assim, ó, cliente bancário desde julho de 95. Por quê? Isso significa o seguinte, uma loja que vai receber um cheque de hoje dessa pessoa, fala, nossa, essa pessoa é cliente desde 1995 e o cheque ainda é especial. Olha a qualidade do cheque aqui, ó. Cheque especial estilo. Nossa, então essa pessoa aqui merece crédito. Nem vai consultar Serasa, SPC, essas coisas. Percebe? É para valorizar o cheque. Apesar que o cheque hoje não está muito valorizado. Por causa do quê? Não por causa que o cheque deixou de ser importante. Por causa do cartão de crédito. Tudo é cartão agora. Você não precisa mais fazer cheque pré-datado porque o cartão, né? Tem gente que recebe 36 parcelas. Cartão de crédito com 36 parcelas. Então, o cheque foi perdendo a validade por causa disso aí, né? Ou não a validade, mas a utilidade. Bom, pessoal, embaixo do nome do banco aqui está o número do banco, 001. Aqui tem o nome do banco. Normalmente tem o nome aqui com a marca do banco. O Bradesco, com aquela característica dele, o Itaú e assim por diante. E o Brasil com esse símbolo aí, ó. Aí, embaixo do nome do banco, vai aparecer o nome da agência do banco, ó. Estilo Maringá. É uma agência do banco denominada Estilo. Só para clientes importantes. E aqui embaixo, o CPF. Não é CPF, desculpa, o CPF é aqui. CNPJ da agência. O Banco do Brasil tem CNPJ 00000000. Esse é o CNPJ do banco. Aí, pessoal, aqui, ó, 6223 é o número da agência do banco. Normalmente, a agência do banco vem depois dessa barra aqui.
E aí o 54 é o código de verificação, o DV, dígito de verificação. Assim como na agência tem o DV, ó, e na conta corrente também tem o dígito verificador, aqui também tem. O seu CPF também tem. Isso aqui é calculado com uma sequência de algoritmos que faz uma multiplicação e tal e gera isso aqui. Depois embaixo, pessoal, tem o endereço. Todo cheque tem que ter o endereço da agência, porque senão a pessoa que está com o cheque na mão não sabe aonde vai receber o cheque. Então é importante ter o endereço da agência. E aqui está, Parigô de Souza, 183, Maringá. Confecção, março de 2018. Isso significa que este cheque foi feito, foi confeccionado nesta data, em março de 2018. Isso também tem uma ideia, né? A pessoa que está recebendo aqui hoje fala, pera um pouquinho, 2018 essa pessoa fez esse cheque e não usou até hoje, então tem alguma coisa errada com esse cheque aqui, tá certo? É lógico que essa aqui é apenas uma imagem, eu não estou com o cheque verdadeiro aqui, tá certo, pessoal? E também aqui para nós, já vou falar para ninguém pedir dinheiro emprestado para mim, eu não recebi essa quantia, então aqui é tudo fictício, é um sonho que eu tenho de um dia receber esse dinheiro aí, tá? Se alguém quiser me pagar por alguma coisa aí, alguma aula, alguma apresentação, um CD, pode me dar em cheque que não tem problema não, eu recebo, tá? Pessoal, então por cheque a gente já tem aí a nossa observação. Vamos falar, para encerrar essa nossa aula de hoje, sobre a letra de câmbio, que é um pouco semelhante ao cheque, porque ela também é uma ordem de pagamento. Olha, pessoal, ordem de pagamento. Só que presta atenção numa coisa, para eu dar uma ordem de pagamento para uma pessoa, aquela pessoa tem que ser obrigada a obedecer a minha ordem. No caso do banco, no caso do cheque, eu depositei o dinheiro lá, e o banco, quando receber a ordem, ele, por lei, é obrigado a pagar. E a letra de câmbio, como é que será que funciona? A letra de câmbio. Ela é um documento parecido com o cheque porque ela é uma ordem. Só que a pessoa que está com o dinheiro, que vai pagar, ela não recebeu um depósito meu. Normalmente, ela me deve alguma coisa. Veja o que está escrito aqui, ó. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento sacada por um credor. Então, eu sou o credor, por exemplo. Vamos supor, eu prestei serviços de ensino para alguma instituição de ensino, aí fui lá, fiz um monte de aulas, né? E lá eles me devem 100 mil reais. Então, eles me devem 100 mil reais, tá lá. Aí, eu preciso desse dinheiro, mas eu tenho um contrato com eles que eles me devem esse dinheiro. Ele é meu devedor. Então, eu faço o seguinte, eu vou sacar esse dinheiro, por isso que eu sou o sacador. Eu vou sacar. Como é que eu vou sacar? Eu pego um papel e escrevo letra de câmbio. O que é câmbio? Troca. Eu vou trocar o credor. Ao invés de ficar eu, credor, vai ficar o meu primo credor. Então eu faço assim, ó. Eles me devem 100 mil, não é? Eu faço assim, ó. Letra de câmbio de 10 mil. Aí tem os dizeres. Pague por essa letra de câmbio ao fulano. Aí eu vou colocar o nome do meu primo. Primo do Jovi. Ou a sua ordem, se eu quiser colocar lá, né? E aí eu digo para ele o seguinte, pague 10 mil reais. E eu chego pro meu primo e falo, ó, cara, me dá esse 10 mil reais aí que eu tenho... Você, a hora que você puder, você vai receber lá, né? Porque os caras só podem pagar o mês que vem. Aí ele fala, mas, pô, vou receber 10 mil, vou te pagar 10 mil hoje? Faço o seguinte, eu te dou 9 mil. Aí eu topo, deixo 10 mil com ele, recebo 9 mil e ele vai ganhar 1.000 porque ele vai lá buscar essa nota de câmbio aí, tá certo? Então, ó, pague, não, é uma ordem de pagamento sacada contra um credor, por um credor, contra um devedor, me empolguei aqui agora, vou ler de novo, é uma ordem, vamos lá, é uma ordem de pagamento sacada por um credor, sacada porque eu vou sacar, contra um devedor, em favor de alguém, que pode ser um terceiro ou o próprio sacador. É porque, por exemplo, eu sacar, vamos supor o seguinte, ó, para exemplificar essa situação, é melhor fazer assim, ó, eu prestei o serviço lá, tem 100 mil reais para receber. Aí a pessoa fala assim, você quer receber tudo hoje? Eu falo, não, é o seguinte, deixa aí, eu vou recebendo, quando eu precisar eu venho buscar dinheiro.
Aí, de vez em quando eu faço uma letra de câmbio de 10 mil, vou lá, entrego para o cara e recebo, percebe? Como se fosse um recibo. Agora, quando é terceiro, eu pego do terceiro e o terceiro vai buscar. Para eu usar um terceiro, só tem sentido quando eu vou fazer um desconto. Eu pego com o dinheiro com a pessoa e a pessoa vai esperar uns 10 dias para poder receber do meu devedor. Aí é que compensa fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Ó, na nota de rodapé, traz aí o nome da pessoa que fez esse conceito, ó. Luiz Braz Mazafera, curso básico de Direito Empresarial. Ó, é com base nessa definição que o cheque predatado se assemelha muito à letra de câmbio. Exatamente. O cheque predatado encaixa direitinho aí, tá vendo? Ou a letra de câmbio se assemelha a esse cheque predatado. A letra de câmbio, entretanto, é um título formal, né? E deve trazer escrita a expressão letra de câmbio. Quer dizer, quando a pessoa for escrever, deve falar letra de câmbio. Né? Tem que seguir o que está escrito na lei. Lá no cabeçalho tem que constar isso. Quais são as características principais da letra de câmbio? Olha lá. Ó, o cheque é uma ordem de pagamento só à vista. Só à vista. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento que pode ser à vista e pode ser a prazo. Como eu falei agora há pouco. Eu dou a letra de câmbio para o meu primo e ele fica esperando um mês para ir receber lá do meu credor, a instituição de ensino que eu dou aula, ou que eu fiz um trabalho qualquer, por exemplo, lá em Paranavaí, sei lá. Né? 2. O sacado do cheque só pode ser uma instituição financeira. O que é o sacado? É o banco, né? Ó, eu vou sacar. De quem que eu vou sacar? Do banco. O banco é o sacado. Quando eu deposito, ele é depositário. Quando eu saco, ele é o sacado, porque eu tirei o dinheiro dele. Só uma instituição financeira. Geralmente um banco. Mas o da letra de câmbio pode ser pessoa de diversas categorias. Por isso que eu falei, por exemplo, de uma instituição de ensino. Vou lá, presto um serviço e fico com um crédito de 100 mil reais lá. Vou sacando à medida que eu necessito do dinheiro. O sacador sou eu. O sacador do cheque deverá ter dinheiro suficiente. Ó, para sacar um cheque de um banco, eu preciso ter dinheiro lá. Eu tenho que ter depositado lá, tá certo? Depositado em poder do fundo. Ó. Tá vendo? O sacador do cheque tem que ter depositado o dinheiro lá. A nota promissória, não. A nota promissória, a letra de câmbio, não. A letra de câmbio, eu tenho que ter um crédito só. O cheque não tem aceite. Ó, aceite significa o seguinte, é o reconhecimento da dívida. O cheque, o banco não precisa falar nada. Se tiver dinheiro, ele paga, se não tiver, ele nega. E está dentro da lei. A letra de câmbio pode ter o aceite. Mas o que seria esse aceite? Olha, vou exemplificar direitinho para você agora. Veja, lembra do exemplo que eu dei com o meu primo? Tenho lá numa instituição lá em Paranavaí 100 mil reais para receber. Chego no meu primo aqui e falo, ó, esses caras me devem lá, mas eles vão me pagar daqui um mês. Eu preciso de 10 mil hoje. Ele fala, eu te dou 9. Eu falo, tá bom. Aí ele vai ganhar 1.000. Só que ele vai esperar um mês para receber. O que ele pode fazer? Será que esse Jovi tem esse dinheiro mesmo para receber? Ele corre lá com a letra de câmbio e fala, ô instituição financeira, ô instituição de ensino, você aceita essa dívida? Aí ele fala, esse professor realmente ele fez um trabalho aqui. Aceito. Então ele dá um aceite, uma assinatura na letra de câmbio e aquela letra de câmbio passa a ser dinheiro. Só que não dinheiro imediato, mas uma hora qualquer vai receber. Com isso, o meu primo pode fazer o seguinte, ir até um banco e negociar aquela letra de câmbio. Olha que legal! Por isso que você vê que o título de crédito ele circula, ele pode ir a um banco e dizer, olha, tem esse dinheiro, 10 mil para receber, quanto você me desconta? O banco olha e fala, vou te cobrar 450 reais aqui. Ele está ganhando 1.000? Já compensa. O que ele faz? Troca. Pega o dinheiro e deixa a letra de câmbio com o banco. No dia do pagamento, o banco cobra da instituição financeira. Então, o título gira, circula, pessoal. Mais uma, a 5. Cada título é regulamentado por legislação própria. O que eu quero dizer com isso? O cheque tem a lei dele, a letra de câmbio também, a nota promissória e assim por diante. A gente vai ver mais uma aula aí pela frente.
inclusive por convenções internacionais distintas. Até internacional, hein? A gente tem convenções para isso. O cheque tem como pressuposto a existência de um contrato de depósito. Eu falei para vocês na aula passada que existe um contrato de depósito e como cláusula intrínseca, ou seja, dentro desse contrato de depósito, o banco sacado é obrigado a pagar e obedecer minha ordem quando eu der, tá certo? Então, esse contrato ele é feito entre sacador, que sou eu, e sacado, que é o banco que eu depositei o dinheiro lá, certo? O que não acontece com a letra de câmbio. A letra de câmbio não existe esse contrato de depósito. Por quê? Porque eu não depositei nada lá. Eu preciso ter um crédito. Alguém que me deve por alguma coisa. Eu prestei algum serviço, vendi alguma mercadoria, mas não depósito em dinheiro, tá certo? O valor do cheque só pode ser expresso em moeda nacional. Muito bem, aqui ó, aquele cheque que eu exemplifiquei aqui em cima, eu não posso escrever aqui ó, 10 mil dólares. Não existe porque o banco é brasileiro. Se o banco for estrangeiro, aí sim. Mas para o banco estrangeiro, o cheque que eu tiver do banco estrangeiro, vamos supor que eu viajei para a Europa, abri uma conta lá, trouxe um talão de cheque. Chego aqui, eu imito um cheque em euros. Aí esse cheque não circula pela praça brasileira. Ele tem que ir para o Banco Central para ser convertido através da taxa de câmbio oficial, entendeu? Para se transformar em real. Agora, o cheque é expresso em moeda nacional. Agora, a letra de câmbio, eu posso fazer a letra de câmbio em dólar. Por exemplo, vamos supor que eu fui lá, prestei o serviço e a empresa que recebeu o meu serviço falou, ó, só posso te pagar daqui 1 ano. Aí eu falo, mas aí eu vou viajar, eu quero em dólar esse negócio. Ele concorda comigo. Tá, tudo bem, então quanto é que você vai cobrar? Eu falo 6 mil dólares. Então a gente faz uma letra de câmbio em dólares. Significa que vai me pagar de acordo com a variação do dólar, tá certo? Então pode ser emitido em moeda estrangeira. Eu falei dólar agora, mas pode ser euro, libras, esterlinas e assim por diante, tá certo? Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre a nota promissória, tá? Então, se você quiser, já vai dando uma lidinha aí, eu vou passar as tarefas para vocês, e você vê que a gente já vai chegando aí mais ou menos ao final do nosso curso, né? Porque logo, logo vem as provas, então se prepara, dá uma revisada naquelas questões, vê como que se responde, que nós vamos fazer, infelizmente, apesar do coronavírus, nós temos que fazer uma provinha aí, tá certo? E essas regras devem sair essa semana aqui. Pessoal, olha, fica com Deus, sempre como eu falei na aula passada, com muita motivação, vamos em frente, fé em Deus, minha gente. E vamos acreditar que logo, logo a gente sai dessa enrascada e a vida continua, porque você como ser humano tem que sempre crescer, tá certo? Beijo no coração de todos, até a próxima aula.